Também via a dificuldade de acesso à saúde, né? Quando a gente vai visitar a saúde, por exemplo, a gente vai ver, né, que aquilo ali é a materialização do extermínio, né? Por quê? Porque você está sendo escolhido hoje quem vive e quem morre, né? Então, por todos esses projetos, a gente vai ver que a prisão, quando a gente atende o preso, você vai ver que é o sujeito, é o indivíduo, né, que foi perseguido e que essa instituição prisional, ela materializa esse projeto maior, né, esse projeto de criminalização. Então, nós vamos ver, nós temos lá presos jovens, que é uma outra característica interessante da população encarcerada desse país, né? Nós temos lá presos jovens, né? Eu também já peguei vários, né? Eu entrevistei um para fazer, né, um relatório social, que é assim, que a gente chama, né, lá na das prisões, um relatório social de um preso que tinha roubado, né, na época ele estava desempregado, né, sei lá há quanto tempo, né, a despensa de uma escola. Não que isso esteja errado, é certo, né? Mas será que para esse sujeito que roubou, né, a despensa de uma escola, seria colocar esse sujeito dentro das prisões, né? Porque daqui a pouco a gente, né, e o volume, mas como, né, não se tem outro tipo de, nas varas de condenações não se usa uma outra forma, né, de tratar o crime e a criminalidade, né? Nós temos prisões, né, superlotadas, né, abarrotadas de presos, né, com esse tipo de delito. E que daqui a pouco, né, serão requisitados para esses sujeitos, né, depois que eles cumpriram, né, um determinado período da sua pena, exames, né, para vários fins na prisão, né, não só para relatórios para poder né, ouvir a opinião profissional sobre a liberdade condicional, mas também para progredir o regime, para poder acessar outros benefícios, porque os pareceres têm essa peculiaridade, porque eles possibilitam o acesso a alguns benefícios, né, de vários tipos, que consolidou um projeto sindical, né, a gente não tem um projeto junto com os trabalhadores do sistema penitenciário, né, houve meio que um racha, enfim, a gente precisa retomar essa discussão de uma forma, a política, né, de que forma melhor política a gente pode lidar com algumas questões da nossa condição de trabalhador. São trabalhadores com baixos salários, né, e que vivem situações também, né, de muitos companheiros de trabalho dentro das prisões, a gente só tem esse emprego, né, e a gente vai ver que o que se ganha, o salário desses profissionais está muito abaixo, né, impondo para esses profissionais condições também, né, de despossuídos, que nem as classes que a gente também trabalha, né, muitas vezes, né. Nós temos dentro também, né, das condições que são oferecidas para nós, porque como a gente não tem autonomia, né, a gente não organiza os processos de trabalho, nós, ao estarmos dentro das prisões, a gente encontra um espaço meio que organizado, né, para esse trabalho. Então tem lá um espaço para que o serviço social possa desenvolver suas atividades profissionais, né, que a gente chama de sala de serviço social, né. E quais são as condições de trabalho desse assistente social? Que não muda muito de prisão para prisão, né? Algumas peculiaridades, mas de uma forma geral, ainda que no Esmeralda de Bandeira, né, tenha algumas condições melhores do que, por exemplo, onde eu trabalho, Água Santa, né, a gente vai viver alguns dramas muito parecidos, como, por exemplo, a questão de não ter um espaço que garanta um sigilo. Isso, para mim, é um dos pontos mais graves, né, né, mais graves que hoje nós vivemos no sistema penitenciário, né? Condições de trabalho que violam, né, está violando um preceito ético profissional, né, que é o do sigilo, né? Isso é uma coisa extremamente grave, né? Alguns espaços, né, profissionais, como por exemplo a Água Santa, né, que tem grade para tudo quanto é lado, né, e que o atendimento do preso se dá. Tá? Eu já participei 2 semanas, eu fiquei 2 semanas, né, no sistema federal, né, penitenciário federal. Nem no sistema federal eu atendo preso, né, algemado, né.
em algumas unidades do sistema aqui no Rio de Janeiro, os presos vêm para o serviço social algemado. E isso a gente já veio denunciando, já denunciou, né? Na minha unidade, o próprio defensor público já denunciou ao Ministério Público as tantas grades. Semana passada teve lá os direitos humanos, um grupo, né, representante, porque é impossível que essa unidade mantenha as condições, né, de grades que tem sido feita. E como que você faz uma entrevista com o preso do outro lado, né? Quer dizer, além de uma sala que não garante sigilo, né, não dá nem para sussurrar, né? Porque aí não tem. Se você tem uma mesa aqui, tem a grade ali, o cara tem que falar e todos ouvirão. Então, nesse espaço específico, com algumas particularidades, nem sussurrar será possível poder garantir um mínimo de sigilo da sua história de vida, que é um direito das pessoas terem suas histórias, né, preservadas, né? E a gente está violando, de uma certa forma, né, esse preceito ético fundamental. Bom, uma outra questão, né, que seria a segunda, que é sobre a intencionalidade e a racionalidade das formas de realização da ação profissional, né, destaque a um debate que é muito importante, né, na nossa formação. Acho que os alunos, né, os estudantes, ao ter alguns debates, né, aprofundados, e nós, assistentes sociais já formados, a gente mantém esse estudo sobre a instrumentalidade, né, ele nos oferece algumas pistas importantes para que a gente possa fazer uma crítica, né, a esse instrumento. Não é negar o instrumento, mas como ele vem sendo materializado em alguns espaços, né, como a prisão. Então, os instrumentos, como diz a Yolanda Guerra, não falam por si só, né? Eles são meios, né, da gente acessar, né, algumas demandas desses usuários, com os quais estamos comprometidos eticamente, né? Bom, então ele tem intencionalidade e tem racionalidade esse instrumento, né? Então, isso exige, por exemplo, né, que essa atividade profissional, ela seja, né, uma atividade que tenha um comprometimento, né, que estimule, né, ali, naquele momento, habilidades teóricas, metodológicas do assistente social, né, técnico-operativo, que ele tem que, né, ser capaz de operacionalizar, né, aquela suposta técnica, né, que é o relatório, né, e expressar dentro desses instrumentos, né, o compromisso ético profissional, né? Quer dizer, ainda que seja uma categoria plural e o código de ética ele garante o pluralismo, né, nós temos o dever, um dever profissional, né, de garantir o que está lá na ética, né, os fundamentos fundamentais da ética profissional, né? Então, o assistente social ele tem que ser um profissional que nesse momento, né, desse estudo social, né, do laudo social, seja qual foi a demanda solicitada pelo assistente social, que ele possa expressar essas habilidades, né, que ele constrói no processo de formação dele, né? Bom, e aí a gente fica pensando, né, será que as condições hoje que alguns profissionais dispõem para poder realizar esse parecer, esse estudo, que tem intencionalidade e que tem, né, a característica de racionalidade, será que a gente tem conseguido, né, garantir dentro desse instrumento, né, a garantia dos direitos? Né, essa é a grande questão. Porque nós, como a Lobelia coloca que por semana, 3 assistentes sociais, né, realizam 35 pedidos, e que não é diferente da minha unidade, né? Bem-vindo a esse mundo real, né? E que não é a única atividade que nós fazemos, OBS, porque se nós fizéssemos apenas... mas a Lobelia ficou tranquila, porque ela tem 24 horas semanais e ela fez, junto com outras companheiras, 35, então deve ter ficado em média 12, ela fez 12, 13, né?
relatórios sociais. Não, a Lobélia não fez só 13 relatórios sociais, ela também atendeu a família, atendeu o preso, participou da comissão técnica de classificação, né? Ela também fez outras atividades, acompanhou, porque existem algumas coisas que são da nossa atribuição, são atribuições profissionais dentro da sistema prisional, que está lá na lei de execução penal, né? Nós temos que acompanhar os processos religiosos, visita isso em alguns outros lugares. Então, como que alguém pode, né, garantir, qualificar, porque esse instrumento tem que estar qualificado. Ele é um instrumento de excelência para poder garantir direitos. E ninguém aqui está discordando, acho que a gente já avançou nessa discussão, né? A questão é, será que esse instrumento, da forma como vem sendo realizado, né, que vem, inclusive, sendo violado, como diz a Yolanda Guerra, que os instrumentos, né, também, os assistentes sociais, eles têm autonomia para decidir, por exemplo, se eu quero fazer uma única entrevista, se eu quero fazer duas, se eu preciso fazer uma visita, eu tenho autonomia para decidir quais são os recursos que eu necessito para fazer, né, desse instrumento um instrumento que garanta realmente direitos, né? Então a questão é, será que a forma como a gente vem realizando esses, e que não depende de nós, né, que são condições, como eu falei, que não são organizadas por nós, será que a gente tem conseguido realmente, nesses instrumentos, qualificar de tal forma a garantir direitos? E a gente fica muito preocupado com essa questão, porque não é uma questão de, até porque a partir de 2003, né, com um dispositivo legal, jurídico, né, que tira, né, do âmbito da prisão a obrigatoriedade, né, do exame criminológico, algumas categorias, como a psicologia, vem se posicionando até através do próprio Conselho Regional de Psicologia, contrários ao parecer, né? Estão se colocando contra ao parecer. Nós estamos nos colocando a favor do parecer, mas nós queremos brigar por, né, garantir condições mais dignas, né, condições que realmente possam garantir a nossa realização desse exame. Porque também não brigar por qualificar esses instrumentos, né, significa admitir nem a nossa competência ética, né? Nós estamos habilitados, teoricamente, para poder compreender o que significa, o que representa esses instrumentos. Porque nós estamos falando que nós estamos trabalhando com uma classe, né, despossuída, né, e que vem sendo sistematicamente perseguida, né, hoje aí, por uma política mesmo de criminalização. Então nós precisamos realmente qualificar, né? Então a gente precisa tocar nesses pontos que são nevrálgicos, né? Que trazem muitas confusões, porque misturada com as condições de trabalho e da nossa condição de classe trabalhadora, né, precariamente colocados aí, a gente, o trabalho, não temos condição, não tem sigilo, vamos pegar esse dispositivo da lei e vamos falar que a gente não quer mais fazer exame criminológico. Não, não é isso. A gente precisa ter uma apreensão dessa questão de uma forma mais crítica, né? Ter um posicionamento mais duro sobre essa questão para que a gente possa avançar, né, nesse debate. Então, o parecer... Pode trocar no número 10. Bom, então esses instrumentos, né, o parecer, o relatório, o estudo, né, ele pode ser realmente, e ele né, um instrumento, porque ele que garante, mas ele vai depender